Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o meia aí da Ponte Preta chegando pro Cruzeiro na próxima temporada, quem que é esse jogador e assim, será que ele chega pro time de base, pro time principal? Jogador que jogou alguns jogos na Série B e demonstrou ter muito destaque, no caso nesse ano de 2022. Além disso, quero falar com vocês também sobre os jogadores que voltam de empréstimo para o Cruzeiro, qual que vão ser o futuro aí desses atletas, até porque são vários, né, que estão ainda com vínculo com o Cruzeiro, que eu quero comentar aqui com vocês. E para terminar também, quero falar sobre dois jogadores do Cruzeiro no futebol europeu, revelados aqui na categoria de base, que vivem um bom momento e podem, futuramente render também um bom percentual de uma venda futura. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal do Cruzeiro News e conto com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 37 mil inscritos até no final do ano. Faltam um pouco mais do que 200 inscritos, então quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais, tá bom? Vou deixar também aqui na tela os dois salvos para vocês, caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de hoje mais tarde, só deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome, a sua cidade, de onde você é, que tem grande chance de você também aparecer aqui no nosso canal. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui da SSS Game Brasil, casa de apostas esportivas que está com ótimas cotações para o jogo de hoje, na final entre Manchester City e Liverpool, um jogaço aí no caso às 5 horas, joguei pela Copa da Inglaterra, então assim, eu mostrei aqui como faz para você entrar dentro da plataforma, super simples, lá na SSS, entra na aba de apostas esportivas e vai lá em jogos de hoje, no caso a Copa Inglesa, uma vitória do Manchester City, amplo favorito para esse jogo, pagando 1,77 a cada real apostado. Uma vitória no Liverpool pagando aí 4,20 a cada real apostado e um empate 4,5 também nesse duelo às 5 horas. Lembrando que você utilizando esse link que eu vou deixar aqui embaixo e esse cupom aqui que eu vou deixar na tela, você vai ter, no caso, um bônus no seu primeiro depósito e no mês que vem nós vamos realizar um sorteio de R$100 no Pix aí para quem fazer o depósito por esse cadastro. Então vamos sortear aí dentre as pessoas que fazem esse registro, esse valor de R$100, mais um motivo aí para você começar a apostar lá na SSS, está tudo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E outro recado que eu tenho aqui para vocês é da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu estou usando hoje para gravar. Tem essa aqui que eu estou usando, essa azul, essa verde, tem também essa azul aqui de fundo e várias outras. Deixar aqui essa branca aqui do Cruzeiro, por exemplo, da temporada passada, com uma qualidade excelente para vocês, de vários outros times nacionais, internacionais. E lembrando, você vindo aqui no Instagram deles, que eu vou deixar na descrição, e falar que veio pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto em qualquer uma dessas suas compras. Camisas personalizadas do Cruzeiro saindo a partir de R$160 e não personalizada a partir de 120, então várias opções para vocês. E de times internacionais também a partir de R$100, não personalizada, até 170, dependendo aí da personalização. O link para você conferir tá tudo aqui embaixo da DG Store, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Quero começar falando sobre os jogadores que voltam de empréstimos e ainda não têm o seu futuro definido e os que já têm, já vão ser emprestados novamente para outras equipes. O Cruzeiro que volta em uma lista bem grande de jogadores e ainda bem que ou alguns estão no final de contrato ou vão ser emprestados, senão iriam ter um aumento bem significativo na folha salarial. Quero começar aqui, por exemplo, com a defesa, que o Matheus Silva aí não será aproveitado e ele deve seguir vinculado à Ponte Preta até o término do contrato com o Cruzeiro, que vai até dezembro de 2023. Tem também o lateral esquerdo Rafael Santos, contrato até dezembro de 2024, que deve ir lá para Orlando City, dos Estados Unidos. Ele estava no Curitiba, tinha a opção de continuar por lá, mas vai ser emprestado para a equipe da MLS, com o Cruzeiro tendo uma possibilidade de ganhos se ele for bem por lá e a equipe quiser ficar com o Rafael em definitivo. Tem também o William Potker, que estava jogando pelo Avaí na Série A, vai ser emprestado ao Curitiba para a temporada de 2023 e é quando termina também o seu contrato com o Cruzeiro, contrato aí gigantesco. Finalmente agora ele também arrumando mais um time, pelo menos aí foi tranquilo nessa relação de conseguir empréstimos para o atacante, que já jogou aí no futebol dos Emirados, ficou um ano praticamente lá, no caso, no mesmo time do Odair Hellmann, e também agora essa passagem sem muito destaque também pelo Avaí, onde marcou apenas 2 gols. Tem o Claudinho, que foi cedido ao Santo André, somente para a disputa do Campeonato Paulista. Ele que estava na Chapecoense no último ano, fez 25 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência, não foi muito bem essa temporada aí também pelo Claudinho. Tem contrato até o final de 2024 com o Cruzeiro, vínculo gigante. Outro volante, Lucas Ventura, que estava emprestado ao Avaí, acabou o empréstimo dele junto com o contrato do Cruzeiro, então não tem mais que se preocupar com o Lucas Ventura e nem com o Giovani, que estava cedido ao Sport. O Lucas Ventura até que foi bem pelo Avaí na Série A, tem propostas para continuar agora na Série B, na equipe de Florianópolis, mas não ficaria surpreso se ele aparecesse em um outro time
da primeira divisão. Já o Giovani estava sendo mais reserva do que titular no Sport, e olha que ele começa o ano jogando pelo Cruzeiro, né, onde fez 11 partidas, 2 gols e 2 assistências. E, enfim, quem estava emprestado e rescindiu o contrato foi o Marcelinho, com várias passagens aí por outros times da Série D, da Série C, do Brasileirão, Ferroviário e tudo mais. Rescindiu, vai jogar agora na Tombense, no Campeonato Mineiro. Tem também o atacante Bruno José, cedido ao Guarani até o final do Campeonato Paulista de 2023, além do Denibis, que vai emprestado ao Atlético, e o Gabriel Mesquita, jogar o Paulistão pelo Água Santa. E dessa lista aqui, quem que você acha que poderia, né, ter espaço no Cruzeiro, ser reaproveitado, ou acha que realmente todos deveriam ser emprestados? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o meia Vitinho da Ponte Preta, jogador de apenas 18 anos de idade, que chega para ser o novo reforço do Cruzeiro para a temporada de 2023. Informação confirmada, no caso aí pelo Samuel Venâncio e também por outras rádios lá de Campinas, trazendo esse acordo entre o jogador e a Ponte Preta, que não fica para a temporada de 2023 e já tem tudo acertado para defender o Cruzeiro, inicialmente na equipe de base e quem sabe, se ele se destacar, jogar no time principal. O Vitinho, que, igual falei para vocês, atua como meio ofensivo, tem apenas 18 anos de idade e está na equipe da Ponte Preta desde o time sub-15 ali, né? Então já tem um bom tempo na equipe de base, foi ganhando espaço aos poucos até ter essas duas chances com o técnico, ainda com o Hélio dos Anjos, no caso sendo relacionado para várias partidas da Série B, e entrou em campo em 2 delas, né? 2 jogos no time principal, jogando contra o Criciúma e também contra a equipe do Náutico. Então foi 2 partidas que ele foi bem e já chamou a atenção de vários times do futebol brasileiro por conta dessas 2 partidas e apenas 18 anos de idade. Então a Ponte Preta até renovou o seu contrato até dezembro de 2025. Não sabemos se teve esse acordo para a liberação dele. Se, por exemplo, a Ponte Preta entende que vai ser um bom negócio liberando ele, mantendo um bom percentual de uma venda futura, ou se também tinha alguma pendência, né, e saiu igual foi o Alisson ou o Igor Formiga, isso ainda não sabemos, mas o contrato que ele tinha com a Ponte Preta era até dezembro de 2025. Jogador que eu não consegui encontrar os números dele pelo time de base ou, por exemplo, pelo time principal, além desses 2 jogos, né, contra o Criciúma e contra o Náutico. Realmente fiquei surpreso porque não tinha informação nenhuma. Era difícil achar o Vitinho em alguma plataforma igual o Transfer Market ou o Gol, que eu uso aqui para trazer essas informações para vocês. Não achei nenhum. Então, o Vitinho aí chega com esse contrato aí para o Cruzeiro. Assim que tivermos mais informações, seja assim de estatísticas ou, por exemplo, de duração de contrato, eu trago aqui para vocês. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar a respeito do jogador que chega primeiramente para fazer esse papel no time de base e depois, quem sabe, né, não tendo um pouco mais de espaço no time principal do Cruzeiro, assim também como foi o Daniel Júnior, recém-promovido também no ano passado. Quero saber a sua opinião. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre, no caso, um novo quadro aí no canal sobre jogadores revelados na base do Cruzeiro e como será que eles estão no futebol europeu, né? Hoje eu quero falar assim de 2 atletas. O primeiro é o lateral direito Vitinho, de apenas 23 anos de idade, ele que está jogando lá pelo Burnley, da segunda divisão da Inglaterra, e tem feito bons jogos por lá nessa temporada que começou no mês de julho, né? Julho, agosto, onde ele já tem até aqui 23 partidas, 2 gols e 2 assistências. Já é o ano mais artilheiro da sua carreira jogando no time principal, né? Ele que foi comprado pela equipe do Cercle Bruges, lá, né, da Bélgica, para o Burnley da segunda divisão, que tem inclusive o técnico, o zagueiro Kompany, né? No caso, que jogou muito tempo no Manchester City e tudo mais. Ele que é o treinador da equipe, que tem feito uma boa participação no campeonato inglês, e o Vitinho é uma das peças fundamentais desse esquema, né? No caso aí da equipe que busca por uma vaga na Premier League, no caso a temporada de 2023-2024. Então foi um jogador assim, importantíssimo para brigar, né, por essa conquista para o ano que vem. Vale lembrar que o Vitinho chegou a jogar no time principal do Cruzeiro, pouquíssimo espaço, né? Ele entra ali no jogo contra o Atlético Mineiro, naquele jogo ali que o Cruzeiro acabou perdendo, inclusive, mas enfim, ele joga ali a reta final e já demonstrou ter um bom potencial. Você via ali e falava, nossa, esse cara aqui parece ter um bom futuro, e realmente foi importante para né, ter o espaço ali, e logo depois foi vendido por um valor próximo, se não me engano, dos 7 a 8 milhões de reais para a equipe da Bélgica, onde foi muito bem por lá também, titular absoluto, foi especulado em vários times, por exemplo, assim, do futebol brasileiro, no próprio Atlético Paranaense, no Flamengo, no Atlético Mineiro também, mas acabou que ele foi lá para o futebol inglês,
onde a equipe dele tem feito uma boa temporada desse ano de 2022. Para você ter uma ideia, é o primeiro colocado, né? Até aqui, nos 23 jogos na temporada, o Vitinho foi titular em todos. Tem até aqui 47 pontos na Premier League, os dois primeiros sobem diretos. No caso, assim, tá o Burnley e o Sheffield United, que acabou de sendo rebaixado. Depois segue ali o Blackburn, o Watford e o Norwich. Então, fazendo uma boa campanha, assim. Agora, o ex-Cruzeiro, né, o Vitinho, jogando muito bem no futebol inglês. E só lembrando que ele foi vendido por 5 milhões de reais, aproximadamente 900 mil euros, e o Cruzeiro, como mecanismo de solidariedade, pegou 105 mil reais nessa transferência, então não é um valor altíssimo, mas se ele se destacar, chegar a ser vendido por um valor maior ainda em euro, né, quem sabe uns 10, 12 milhões de euros, o Cruzeiro já pega assim, um valor bem relevante nessa tratativa. E o outro aqui é o Igor Thiago, o atacante aí que foi vendido para a Bulgária por um valor inicial de 3 milhões e 600 mil reais, um atacante de 20 anos de idade, jogando no Ludogorets, lá da Bulgária, onde ele chegou a jogar no time principal do Cruzeiro nesse ano, e o Cruzeiro vendeu 70% dos seus direitos econômicos e 30% pertencia ao Verê Futebol Clube do Paraná, e o Cruzeiro ficou ainda com 25% de uma futura venda, mais ainda metas estabelecidas no contrato. Então foi 700 mil dólares, 3 milhões e 600 mil reais, Cruzeiro ficando com 25% de uma eventual contratação, e ainda tem alguns mecanismos assim, de atingir metas, pode render ao Cruzeiro até 7 milhões de reais, que foi a pedida que o Cruzeiro fez para o próprio Ludogorets no ano passado, 2021, interessou no Igor Thiago e só falou que sairia por 7 milhões, acabou tendo essa saída antecipada do centroavante. Pelo Cruzeiro nesse ano, ele fez 8 partidas, 3 gols e 2 assistências com pesolano, contando a temporada 2020-21 também. Pelo Cruzeiro foram aí 54 partidas, 7 gols e 1 assistência. No primeiro ano dele lá no caso aí na Bulgária, vai fazer um ano agora, né? Mas a temporada que seguiu de fevereiro até o mês de junho, ele jogou apenas 2 jogos e 1 gol. Na atual temporada já tem 30 partidas, 4 gols e 4 assistências, fazendo a grande maioria desses jogos o camisa 9 como titular, tá? Até chegou a jogar na Champions, o Ludogorets não conseguiu avançar para a fase de grupos, uma pena, porque teria assim uma compensação caso a equipe chegasse à fase mata-mata, a fase de classificação, né, no caso, melhor dizendo. Então o Igor vive um bom momento lá no futebol, não tem números absurdos, mas por ser o primeiro ano dele ainda no futebol europeu, tá muito bem encaminhado. Lembrando que o futebol da Bulgária é um bom caminho, né, o Ludogorets, para vender jogadores, quem sabe para o futebol europeu, ou até uma volta para o futebol brasileiro, pode se render um valor ainda mais interessante. Por quê? Temos 25% de uma venda futura e ainda tem esse mecanismo de solidariedade que deve girar na casa de uns 2 a 3,5%, que pode garantir um bom valor sim para a Raposa. E você? Quero que deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Se você lembra desses 2 jogadores e tem algum outro em mente aqui que você quer que eu traga, né? Fala um pouco de jogador que joga no Brasil ou no exterior, que eu acho interessante aqui comentando um pouco com vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui de 37 mil inscritos, que já está bem próximo, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Eu vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que trouxemos ontem aqui no canal, para vocês ficarem por dentro aí de notícias, né, do mercado da bola do Cruzeiro. Valeu, galera!